Gente, então, mais uma vez, minha saudação a todas as pessoas presentes, né? Participei aqui um pouco na parte da manhã do grupo de trabalho, né? Apresentando. Então, foi muito produtivo, né? Foi muito bom ouvir diversos companheiros e companheiras, né? Falando sobre a teoria anarquista, também sobre as artes e o anarquismo, né? Mas, infelizmente, não consegui acompanhar o grupo de gênero, né? E anarquismo, né? Que aconteceu simultaneamente, né? Mas eu imagino que os debates vão ter sido igualmente frutíferos, né? Agradeço aqui a presença do companheiro, tá lá do Davi, conheci hoje, né, pessoalmente. Agradeço a organização presente, o Luciano, Brito, pelas palavras iniciais, né, assim, sempre calorosas, né, sempre fervorosas, né, no espírito do anarquismo e da luta dos povos, né? Eu me chamo Selmo, sou professor de Sociologia, trabalho no Colégio Pedro II, né, me dou conta de que estou completando 21 anos de Colégio Pedro II, né, sou militante anarquista já há alguns anos também, e conversando com meu companheiro aqui de bancada, né, eu tenho uma formação em Ciências Sociais e somente no doutorado que eu fiz História, né, então eu sou sociólogo e ele é um historiador de formação desde o início, mas a gente acabou invertendo os papéis. Eu vou fazer um papel de historiador e ele veio fazer um papel de sociólogo, pelo que ele apresentou ali, que ele me contou, que preparou, né, para a apresentação de hoje, né. Então eu vou me ater a alguns fatos históricos, alguns processos históricos, né, de constituição durante o contexto da Guerra Civil Espanhola, né, que eu estou chamando da luta revolucionária anarquista no contexto da Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, né? E aí é um debate, né, sobre o próprio caráter revolucionário da Guerra Civil Espanhola. É uma Revolução Espanhola, é a Revolução Anarquista, é a Guerra Civil Espanhola, né? Ou seja, tem um debate historiográfico, sociológico e político, né, sobre a caracterização desse importante evento de luta, né, de conflagrado, de guerra, né, de destruição de vidas e de construção de mundos e de utopias que foram construídas e destruídas naquele contexto da Espanha de 36. Né? Então tem um debate, e por isso que eu preferi chamar da luta revolucionária anarquista no contexto da Guerra Civil Espanhola. Então, se não foi uma revolução, se acreditamos, se algum tempo estamos aqui entre alguns que vão pela linha da Guerra Civil Espanhola, né, isso não impediu de que tivéssemos atores políticos concretos que lutassem, defendessem e vivessem, inclusive, a revolução daquilo que foi possível durante aquelas barricadas, aqueles confrontos, aquele contexto conflagrado. Né? Quando a gente fala da Guerra Civil Espanhola, né, a gente está sempre falando dessa de 36 a 39, né, mas ela é uma das várias guerras civis pelas quais a Espanha passou, né, se a gente considerar desde o século XIX, né, foi um país marcado por intensas guerras civis, não único, né, obviamente, mas foi marcado por intensas guerras civis durante o século XIX, especialmente as guerras que foram conhecidas como as guerras carlistas, né, porque é um período de constituição, de luta, né, de transformação, né, de conflito entre os setores das classes dominantes, de um lado os setores monarquistas e do outro os setores liberais, republicanos, constitucionais. Né? Isso gerou um conjunto de conflitos, de guerras, né, de guerra armada. Tem todo um debate também em parte da nossa história, né, pelo menos do ponto de vista das classes dominantes, né, com Portugal. Né, a presença, né, o Ricardo, que se fala, né, inclusive ele era o pai de Carlota Joaquina, acertei? Eu acho que o Carlos aqui está falando aqui, ele é o pai de Carlota Joaquina, então ele é o avô de Dom Pedro I, né? Acho que acertei. Os historiadores aqui vão me corrigindo, por favor, se eu não lembrava do jeitinho das aulas, lá do ensino mais sobre a história da Espanha. Né? Então tem esse elemento, né, da Península Ibérica, dos reinos católicos, né? Portugal e Espanha, então estão muito imbricados, então tem muitos elementos ali que misturam essas duas nações, esses dois estados nacionais, especialmente no âmbito das classes dominantes. Né? Na classe trabalhadora também, né, obviamente, a experiência operária, a experiência anarquista, ela vai ser muito grande entre Portugal e Espanha, em especial em 1927, com a formação da FAI, da Federação Anarquista Ibérica, né, com a qual a gente vai falar mais adiante. Né? Então, os antecedentes, né, das guerras e das lutas da Espanha, elas remontam esse período das chamadas guerras carlistas do século XIX,
A terceira guerra carlista, né, por assim dizer, ela é importante, porque tem um marco que ela vai acontecer por volta de 1872, que é também o contexto de importante insurreição das insurreições cantonais, que tiveram a participação decisiva da seção da IT na Espanha naquele período, né, que era a Federação Regional Espanhola. Então, é um contexto de guerra civil e de greve geral insurreicional, né, deflagrada pela seção da IT, em 1872. Então, já é um contexto, inclusive, onde a IT passa por conflitos internos importantes, né? Logo após a Guerra Franco-Prussiana, todo o movimento comunarde francês, né, que teve a importante também participação decisiva da seção da IT francesa, naquele contexto insurreicional também francês de 1870 e 1871, mais conhecido como a Comuna de Paris. E em 72, 73, tem outros, né, lutas insurreicionais proletárias que vão ocorrer na Espanha, na sequência desses conflitos, e vai ter a participação decisiva da seção da IT. E nesses casos específicos, a participação anarquista, coletivista, dos, digamos assim, podemos dizer, dos partidários de Bakunin, daqueles que no interior da IT se aproximaram, se filiaram à experiência coletivista, né, bakuninista, né, da construção da aliança no interior da IT, teve um papel decisivo, né? E uma coisa que pouca gente explora, né, eu quando li esse texto pela primeira vez não fazia ideia, de que o texto do Engels, que ele escreve, né, os bakuninistas em ação, que ele vai fazer uma crítica à atuação dos anarquistas e uma crítica à greve geral, ele está se referindo exatamente a esse contexto, né, a greve geral, de 1872, no contexto da Guerra Civil Espanhola, da Terceira Guerra Carlista do século XIX, onde vai ter uma atuação decisiva ali da luta insurreicional, né, sindicalista, já com um germe importante do sindicalismo revolucionário, com um conceito fundamentalmente pensado depois dos próprios desenvolvimentos, né, da CNT e da sua fundação em 1910. Né? Então, o século XIX tem marcado por isso. Então, mais longe, né, e infelizmente ainda tem uma derrota das insurreições cantonais, né, há inclusive um processo contínuo de restaurações, né, nesse contexto da guerra civil. É o período da Primeira República Espanhola, período muito curto, né? Tão curto quanto o curto verão da anarquia, vai ali de 73 a 74, né? A Primeira República Espanhola, depois há um processo de restauração e um retorno da dinastia monárquica para o poder, né, na Espanha, e que vai se estender. E nesse processo, nesse contexto, né, do sindicalismo internacional e da IT, né, tem o Congresso de Haia, em 72, e aí tem o racha entre, né, anarquistas e comunistas do interior da IT, há uma manutenção da IT federalista, anti-autoritária, né, do Congresso de Saint-Denis, então as lutas, e a Espanha, né, foi uma seção importante na defesa dos coletivistas, do Bakunin, do Jardim Guilherme, não aceitando a decisão da expulsão autoritária, né, de Guilherme e de Bakunin da IT, então mantém o processo a partir daquilo que vai ser chamada da IT federalista ou da IT anti-autoritária, que vai se manter durante o tempo de luta importante. Né? Mas nesse processo de reestruturação do próprio movimento sindical espanhol, tem um processo de mudança da Federação Regional Espanhola para a Federação dos Trabalhadores da Região da Espanha, que é um processo ali de transição, de reconstituição do próprio movimento sindical espanhol, já nesse contexto de desarticulação da IT, né, e da Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, vai ser um contexto, né, de luta, né, muito grande, porque tem um processo, como eu falei, né, da restauração monárquica, né, mas a luta ela vai continuar, né, dos operários. Ela não vai enfraquecer, isso vai ser interessante. Né? Não tem um arrefecimento da luta revolucionária dos operários, né, e dos camponeses espanhóis. Né? Apesar, né, de inúmeras insurreições e, por vezes, a própria restauração, uma restauração reacionária, monárquica, que vai acontecer com a volta dos Bourbons, tem uma manutenção da própria luta e da sua reestruturação. Tem um processo muito importante da reorganização dessa luta dos trabalhadores, naquilo que vai ser no início do século XX, né, na Espanha, que vai ser conhecida como a Semana Trágica, que é a greve geral de 1909, então a participação fundamental do Ferreira Guardi, né, que é preso e condenado à morte, assim como outros anarquistas e outros, né, insurrecionalistas daquele contexto, e a greve geral, né, de 1909, que vai dar desembocada na chamada Semana Trágica, ela é muito importante porque teve um processo da Espanha de perder as suas últimas colônias, as suas colônias como Cuba,
das colônias das Antilhas, Filipinas, se não me falha a memória, né? E aí o Estado espanhol, tentando superar essa crise, tenta reforçar as suas bases coloniais. Então, vai iniciar uma guerra para manter as suas colônias no norte da África, no Marrocos. E aí tem o recrutamento, né, de soldados, né, obviamente de origem proletária, camponesa, para lutar nessa guerra colonial, para lutar nessa guerra, né, para manter a sua colônia no norte da África. E aí é uma revolta muito grande, né, uma insatisfação por parte do proletariado espanhol naquele período, e obviamente é importante destacar que na Haiti e na própria Constituição do sindicalismo revolucionário e do anarquismo há uma posição ferrenha contra a guerra, né? Inclusive a Constituição, né, digamos assim, de formulação de uma ideia de uma greve geral, ela é construída no interior da Haiti, no seu congresso de 1968, né, quando se debate, né, que a guerra era iminente entre as potências imperialistas, e aí o Netoulin, que era o representante francês dos bronzistas, ele vai defender que as seções da Haiti deveriam convocar uma greve geral para parar todo o trabalho se houvesse a guerra entre nações. Os operários, né, os camponeses, os proletários de cada nação, né, o francês, o operário francês, o operário prussiano deveriam, né, se recusar a enfrentar um contra o outro, a morrer no campo de batalha em nome, né, das classes dominantes, em nome da burguesia. Né? Então, a partir daí, inclusive, a Comuna de Paris, na minha interpretação, é exatamente isso. Né? No contexto da Guerra Franco-Prussiana, tem uma insurreição popular, né, tem uma greve geral contra a guerra, né, contra os trabalhadores que estão morrendo no fronte, né, sobre o mando da burguesia das classes dominantes. Né? E aí, a Semana Trágica, que vai ocorrer na Espanha, tem exatamente esse caráter, né? Do proletariado espanhol se recusar a lutar nessa guerra colonial do Estado espanhol, né, em crise, e aí inicia-se uma insurreição muito grande e desenvolve, né, vai desembocar nessa Semana Trágica, que infelizmente diversos companheiros, né, revolucionários são executados, inclusive, né, o Ferreira Guardi, né, um grande nome da pedagogia anarquista. Né? Nesse processo de constituição, mas aí o que mais nos chama a atenção é que mesmo com mais esse impacto, ou seja, isso é 1909, né, nesse contexto, né, a Federação, né, dos Trabalhadores da região da Espanha já tinha se tornado a Solidariedade Obreira, que tinha mudado um pouco o seu caráter, né, e que vai ser a Solidariedade Obreira que vai atuar na deflagração da greve geral da Semana Trágica, em 1909, e no ano seguinte, mesmo com as derrotas, vai ser constituída a CNT. Ou seja, um avanço, né, organizativo da classe trabalhadora espanhol, mesmo diante da incrível repressão dos massacres ocorridos por parte das classes dominantes espanholas. É claro que a gente pode imaginar que essa capacidade da própria classe trabalhadora, né, que é sua, né, revolucionária, do seu ímpeto, mas também estava muito ligado até mesmo à crise, né, do ponto de vista das classes dominantes, que estavam em constante conflito também no âmbito da Constituição do Estado espanhol. Né? O conflito entre monarquistas, conservadores, liberais e republicanos era contínuo e mantinham-se as guerras e os golpes, né, instituídos. E aí vai ter um golpe de Estado, um governo do Primo Rivera, né, que vai se constituir, acho que em 23, se não me falha a memória, né, vai assumir o poder e vai continuar ali no poder até mais adiante. Né? Até o período de 1931. Né? Aí vai ter uma reviravolta importante, porque em 31, nas eleições, e aí a FAI já tinha sido fundada, né, em 1907, como eu falei, da Federação Anarquista Ibérica, e em 31 tem eleições, e a Frente Popular Espanhola vence as eleições. Né? E aí já havia um processo de transformação. Aliás, os republicanos vencem as eleições, perdão. E aí é instituída a Segunda República, né, já em 1931. Posteriormente, em 1936, né, 5 anos depois, tem um novo processo eleitoral, e aí a Frente Popular vence as eleições. E a Frente Popular é exatamente a estratégia que vem de Moscou, da articulação de todos os setores socialistas comunistas, né, se associarem às chamadas, né, vanguardas burguesas, né, republicanas, liberais, progressistas, etc., e conseguem vencer as eleições na Espanha. E aí inicia um processo, né, que já estava tendo de reforma, então um governo, né, reformista que assume a Espanha em 1936, e diante disso vem o golpe. E aí vem o golpe de Estado, né, dessas forças reacionárias, né, da França, né, especialmente pelo setor militar, que nunca, né, se desvinculou
desses elementos reacionários e conservadores do interior da Espanha e dar um golpe de Estado, né? E isso vai ser, inclusive, uma tentativa, né, de uma revanche, né, de uma reviravolta, porque quando a Frente Popular ela vence as eleições, eles sabem, né, de alguma forma, né, do caráter golpista dos militares. Então começam a dispersar os militares, inclusive por isso que o Franco, né, vai ser mandado para as Ilhas Canárias. Ele não está na Espanha logo no início de 16. Né? O governo, né, da Frente Popular percebe que tem esses setores, né, ali que são golpistas e tenta afastá-los, deixar longe dos centros de poder e manda o Franco, por exemplo, para as Ilhas Canárias, né, que acaba depois sendo um erro estratégico, né, que ele consegue se deslocar para o Marrocos, né, então as forças coloniais, né, as tropas coloniais, ele consegue posteriormente, com a ajuda do Hitler e de Mussolini, né, atravessar o Estreito de Gibraltar para iniciar a sua reação na guerra, e acaba mudando a história da guerra e da estratégia da guerra. Mas, enfim, então vai ser uma resposta, né, a esse avanço, esse governo reformista de 36, da Frente Popular, que vai ser dado o golpe, né, no meio do ano, em junho e julho, né, que vai iniciar a Guerra Civil Espanhola. Por quê? Porque as forças proletárias, as forças organizadas da esquerda, inclusive os republicanos, vão reagir ao golpe, não vão aceitar. E aí inicia-se essa Guerra Civil que vai durar 3 anos, vai até 36, exatamente por conta, né, do contragolpe dado, por assim dizer. Né? A reação do ponto de vista do proletariado, né, das forças, né, da pequena burguesia republicana e liberal, que não aceita, né, mais um golpe de Estado, e aí inicia-se um processo de uma guerra civil na Espanha, né, no início do século XX. Eu não estou contando meu tempo, por favor, alguém me ajude aí. Vai, tá ótimo, não estou preocupado. Vai indo, não estão preocupados, não? Tá bom. Mas evitar que ele vai falar também. Mas já estou chegando na guerra civil, já consegui chegar. Vai dar 20 minutos aí, ok. Regulação. Isso aí, né? Já consegui chegar na guerra civil, já tá bom, já foi um avanço importante. E aí, né, obviamente nós estamos falando de um contexto, como se está dizendo, né, que no caso da Espanha, tem o tempo inteiro esse conflito entre os setores das classes dominantes, né? Monarquistas, reacionários, republicanos, liberais, e a classe trabalhadora sempre atuando de maneira muito avançada nas lutas insurrecionais, nas barricadas, na greve geral, na organização das confederações. Né? Então tem um conflito ali muito intenso. E, obviamente, todo o globo, na verdade, está passando por grandes convulsões nesse período. Né? Em 1910 tem a Revolução Mexicana, né? Então a Revolução Camponesa do México, com a participação anarquista de Flor de Mamón, então um processo importante. E o próprio processo revolucionário mexicano vai ser importante porque o Cárdenas, né, o governo mexicano, né, pós-revolução, por assim dizer, vai apoiar as forças republicanas, por exemplo. Então tem uma participação ali importante. Né? Tem a Revolução Russa, obviamente, a Revolução Russa vai ser fundamental, vai constituir, né, posteriormente, tem todo o processo de bolcheviquização, né, de stalinismo, né, mas o Stalin vai ser um apoiador fundamental também das forças republicanas durante a Guerra Civil. Então temos aí 2 estados, 2 governos que vão se posicionar, né, do lado dos republicanos, por assim dizer. Né? O Cárdenas mexicano e o Stalin da União Soviética. Né? E, do outro lado, a gente vai ter exatamente as forças do nazifascismo já desenvolvendo. Né? Já tem um período, né, do fascismo, né, poderoso, forte, tomando conta de Mussolini, tomando conta da Itália, já tinha avançado ali e vai apoiar, obviamente, as forças da Falange, que aí vai ser um partido reacionário importantíssimo para se constituir, vai conseguir constituir, a partir dos militares e dos mais reacionários do alto oficialado espanhol, né, vai constituir a Falange, né, e os falangistas franquistas vão ter essa vanguarda, né, do ponto de vista da luta da reação, da conservadora das classes dominantes, mas não só, né, vou falar dos demais, né, e vai ter a participação, obviamente, de Mussolini, falei, de Hitler, vai ser muito importante o apoio de Hitler aos golpistas, né, ao lado dos golpistas de 36, então essas forças vão se colocar. Muito das técnicas militares, né, da Blitzkrieg, ou seja, do impacto, da velocidade dos impactos que o Hitler vai utilizar durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai testar com as tropas e com as armas, tanques, forças de aviação, que ele vai, né, dar o apoio para as forças golpistas na Espanha, né? As forças falangistas, eu vou chamar de forças falangistas versus forças republicanas, né?
E Salazar, em Portugal, também vai apoiar os falangistas na Espanha. Né? Então tem esse contexto internacional. E as potências capitalistas vão construir um comitê de não intervenção. Né? Inglaterra e França, principalmente, as grandes potências, né, capitalistas daquele período ali. Estados Unidos é uma potência emergente, né? Mas, né, essas duas potências capitalistas europeias importantes vão estabelecer para não intervir na guerra, né, na guerra civil espanhola. Né? Então, as forças que vão se colocar, do ponto de vista internacional, dos estados, né, vai ser dessa forma. Né? De um lado, os republicanos, com apoio de Cárdenas do México, com apoio, né, de Estado da União Soviética. Alguns dizem, né, os historiadores aí confirmam ou não, né, que fazem essa crítica maldosa ao Stalin, né, de que os republicanos compraram o apoio do Stalin, né, que na verdade o Stalin foi o primeiro cara na Casa de Papel, né, foi o primeiro a roubar o ouro, né, do Banco Central da Espanha, porque o governo republicano mandou uma grande leva de ouro lá para Moscou, e aí o Stalin enviou as tropas para apoiar os republicanos na Espanha. Não sei, né, se isso é de fato, mas alguns historiadores fazem aí mais essa crítica ao generalíssimo Stalin. Né? De qualquer forma, tem esse posicionamento importante ali, favorável às forças republicanas. E do outro lado, essas forças mais reacionárias, né, que vão constituir, inclusive, o eixo, né, em tudo aquilo que a gente vai conhecer do nazifascismo, né? Mussolini, Hitler e Salazar apoiando a falange, né? Os falangistas de Franco. Né? Então, isso vai ser. Então, vai ter um outro elemento mais importante, porque, apesar do comitê de não intervenção, instituído pela Inglaterra e pela França, principalmente, né, como potências relevantes do período, vão ser organizadas as brigadas internacionais. Isso vai ser um ator político importante, né, vai ser uma força de vanguarda, né, na organização das guerrilhas do lado dos republicanos, das forças revolucionárias, central. Né, vai ter uma grande participação, os partidos comunistas, né, o Comitê de Moscou vai defender, vai ter essa política, vai ser defendido, vai ter um apoio. Né, conta a história que o Apolônio de Carvalho, né, brasileiro falecido, né, já Apolônio de Carvalho participou dessas brigadas, um dos brasileiros que participaram dessas brigadas, ele tem livros, tem memórias sobre a sua participação lá. Então, tem uma participação bastante importante das brigadas que se organizavam a partir das línguas, né? Os alemães, os franceses, os italianos, né, se organizavam ali. As forças da esquerda, as forças revolucionárias e socialistas, eram muito díspares, né? Tinham muitos grupos. Né? Tinha os setores republicanos, a pequena burguesia liberal, que defendia, né, uma sociedade, um Estado republicano, né, com direito constitucional, esse Estado democrático de direito, né, participando, né, com apoio burguês. Tinha os setores socialistas, né, que vão atuar ali com a participação, inclusive, né, do Estado, com a linha, né, de Moscou importante. Tem a participação da UGT, né, a UGT, que era a outra união, né, a União Geral dos Trabalhadores, que tem um setor mais social-democrata, mais reformista, né, que, digamos assim, disputava, né, a base do operariado espanhol com a CNT, né, que vai ter uma importante participação do Partido Socialista Espanhol, né, a UGT, né, e tinha as forças mais revolucionárias, digamos assim, as forças que iam para frente. Os trotskistas, né, o trotskismo já era uma organização, já tinha a quarta internacional trotskista, o POUM vai ter um papel importante, e aí tem o filme Terra e Liberdade, que vários de vocês já devem ter assistido, quem não assistiu, assista, né? E como sendo o debate exatamente a participação do POUM. E a CNT-FAI, né? E com um elemento central da sua luta e da defesa da revolução social. E aí, né, vou colocar aqui um ponto já para encerrando, né? Que é muito importante a diferenciação entre revoluções políticas e revolução social. O anarquismo ele vai se caracterizar e vai se desenvolver, né, historicamente como aqueles que querem revolucionar sempre. Né? A perspectiva anarquista é daqueles que estão inconformados com o que se conquista. A gente quer conquistar mais. O céu, né, a revolução, a emancipação de todos nós é o limite que a gente deseja. Então, a gente não aceita simplesmente uma etapa, um governo por outro. Vamos trocar aqui esse monarquista por um monarquista constitucional. Não, vamos trocar aqui a monarquia por um presidente eleito. Não, um parlamento. Não. A gente quer, efetivamente, o poder popular, a emancipação da classe trabalhadora, a construção de uma sociedade justa e igualitária. Então, isso é real. Então, esses setores que querem revolucionar sempre, defendem sempre uma revolução social.
se baseia efetivamente na destruição de todas as estruturas de poder do Estado burguês, né, e da propriedade privada. Isso caracteriza uma revolução social dentro do anarquismo, simplificando. Então, esse ponto é importante. Defesa das comunas, da Federação Livre das Comunas como elemento central da organização política, né, e a auto-organização dos trabalhadores na reprodução da vida, na circulação dos serviços, na distribuição da terra, na condição necessária. Então, esses dois elementos, né, o econômico e o político, constituem os aspectos centrais do anarquismo e de uma revolução social. Aqueles outros que querem apenas a mudança de um regime, passar de um regime para outro, tentar melhorar de um governo para o outro, podem ser, no máximo, revoluções políticas que a gente pode apontar. Né? O Irã, hoje, em guerra contra o imperialismo, a gente chama lá, aconteceu no Irã, a chamada Revolução Islâmica, foi uma revolução política, nesse sentido que se mudou a estrutura política, mas, obviamente, se mantém as estruturas de dominação de classe, etc. Né? Mas passou por uma revolução política. Né? Cuba passou por uma revolução política importante, e assim vai, mas não se avançou para uma revolução social. Então, a CNT-FAI e os outros grupos anarquistas, e também trotskistas, comunistas revolucionários, defendiam exatamente a constituição de uma revolução social. E aí, um foco importante do papel de Bonaventura do Ruth, né, que, infelizmente, é morto prematuramente na guerra. Então, do Ruth, mecânico, né, é um operário anarquista, vai atuar de maneira significativa na construção das comunas do Ruth, né, na constituição da própria teoria da guerra e da revolução social com a sua implementação, né, porque o elemento central que ele colocava era sempre da coletivização das terras, coletivização da produção, construção das comunas, com a base da organização política, né, federalizadas, livres e federalizadas, então um defensor fundamental da Revolução, um crítico de setores da CNT que aderiam ao governo provisório, que não avançavam no elemento central da Revolução social, fazia essa crítica, falava que não era suficiente, que tinha que continuar no front, continuar nas batalhas, não acreditar nas estruturas de governo, não acreditar na falácia do estatismo. Né? Então, o Ruth vai ter um papel fundamental no curto período que ele vai atuar, né? Porque logo ainda em 1936 ele morre assassinado com um tiro misterioso, não se sabe exatamente, não estava no front, se foi, enfim, como é que infelizmente ele perdeu sua vida. Né? E depois dele vai ter um agrupamento Amigos do Ruth, que vai continuar a fazer a defesa da revolução social e fazer a crítica, inclusive da CNT-FAI, quando em determinados momentos capitulou diante da revolução. Não avançou de maneira necessária como se deveria e avançar na constituição ali da Revolução Social da Espanha. Né? Então fica aqui esse debate aberto, essas polêmicas, essas contradições, para a gente poder avançar. Né? E a Guerra Civil Espanhola, né, a historiografia em geral, né, até mais progressista, vai colocar que ela foi a antessala da Segunda Guerra Mundial. Então, todos aqueles aspectos presentes na Guerra Civil Espanhola, né, no território espanhol, né, vai ter um desdobramento, né, extremamente perverso durante a Segunda Guerra Mundial, né, exatamente quando tem esses setores, né, poder das potências, né, que vão se constituir entre os aliados, o eixo e tal, que vão entrar em conflito na Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um elemento central para a gente pensar o legado da Guerra Civil Espanhola. Né? E nos seus aspectos revolucionários é central. Né? Aquilo que a gente pode encontrar hoje, né, aí o Davi vai continuar, né, de efetivamente uma proposta de uma economia anarquista, a gente encontra na Guerra Civil Espanhola. Uma teoria da guerra revolucionária, a gente encontra na Guerra Civil Espanhola. Então, o legado da Guerra Civil Espanhola, da atuação revolucionária na Guerra Civil Espanhola, é muito grande. E eu acho que ainda nos faltam elementos ainda para a gente avançar, né, aqui no Brasil sobre a importância desse legado e dessa experiência. Né? Então, termino por aqui minha participação, agradeço a vocês aí, né, ouvir, né, de maneira tão paciente. Né? Muito obrigado.